Fique agora com o Imob TV. Oferecimento Splash Piscinas, Sincorp R Damásio e Imobiliária Conquista. Fala comigo, sejam muito bem-vindos ao Imob TV, o seu programa semanal dedicado ao mercado imobiliário capixaba. Hoje um programa muito especial. Até hoje aqui no Imob TV nós sempre gravamos o programa falando sobre dados, números, tendências do mercado imobiliário. E o programa de hoje ele é um tema muito agradável. Eu recebo o Padre Maurício para a gente falar sobre a conexão do mercado imobiliário e a espiritualidade. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado pelo convite. Estamos aqui justamente um tema importante sobre espiritualidade, porque nós estamos falando de casa, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de coração. Padre, muito obrigado pela sua presença. O programa de hoje, para mim, é um programa muito especial. É um tema que eu sempre gostaria de tratar, sempre quis tratar aqui no mercado, aqui no Imob TV, fazendo a conexão do mercado imobiliário, da importância do nosso lar com a espiritualidade, o capricho, o carinho que a gente tem que ter com as nossas casas, né, com os nossos imóveis. Padre, eu vou direto à pergunta. Qual é a conexão que nós temos do mercado imobiliário com a espiritualidade? Bom, a questão da casa, como eu já disse, a questão do coração. Casa é sentimento, casa é aconchego, é acolhida. Tanto é que nós vemos muito isso na história da salvação, desde o primeiro momento da criação do homem e da mulher. A primeira preocupação é justamente este aconchego, ou seja, este lar. Casa está ligado muito àquela dimensão que o próprio Cristo, em Mateus 7, fala de duas casas. Ou seja, a casa construída sobre a rocha, sabedoria, prudência, e a casa sobre areia, que aí a imprudência e de fato causa muitos transtornos. Então, para nós, essa questão da espiritualidade, nós não vemos casa apenas dimensão do material, né? Achei muito boa essa ideia. Não pensamos apenas no mercado em si, de número. Nós estamos pensando em pessoas, sonhos de pessoas, porque nós sabemos que casa significa proteção, seguro. Eu vou para casa, eu estou em casa. E o próprio Deus não abriu mão da casa. Ou seja, lá em Nazaré, naquele contexto, a casa chamada gruta, de pedra, não importa. Mas é justamente você saber que você pode trabalhar durante o dia e poder chegar em casa, entrar na tua casa, como em caso de, nós vemos na Bíblia, entre na tua casa, né? Assim como Zaqueu e tal. Então, esse tema, ele é tudo, é identidade, né? A gente não pensa em pessoas que não tenham essa dimensão do lar. E aqui eu não estou falando do casa, se é casa de marfim, se é casa de pedra, ou se é de tijolos, não. Eu estou falando dessa possibilidade que nós podemos sonhar e realmente é um sonho bom. Casa está ligado totalmente à espiritualidade, a bem-estar e à felicidade. Padre, desde a época das cavernas, o mercado imobiliário já existe, né, com os homens daquela época morando nas cavernas, né, e fazendo daquele ambiente o seu lar, né? Cristo, na época de Cristo, né, Cristo também teve a oportunidade de morar numa casa física. Diante dos seus estudos, né, conta um pouco dessa relação de Cristo com a casa, com o lar. Exatamente. Quando a gente fala, pegando um tema mais amplo, casa comum, nós estamos falando de todo o planeta, né? Nós moramos aqui, os 8 bilhões ou mais de habitantes, temos chamado casa comum. Dentro da casa comum, como o próprio Evangelho fala, as tocas têm o seu local, os pássaros têm os seus ninhos e tal, para poder realmente, esta casa da qual nós temos, que nós damos o nome até de igreja doméstica, para você ter uma ideia, santuário de Deus, comunidade de amor. Então, os nomes não é apenas um nome, mas esses nomes, casa, lar, família, representa a estabilidade. E aí o próprio Deus, o Deus, Filho de Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, lógico, o primeiro lar, a primeira casa é o ventre, né? O ventre depois então foi dado a Jesus, chamada a sua casa em Nazaré, uma casa pequena, não importa, e ali então era onde Jesus saía, voltava e voltava sempre para a sua casa. Então isso é identidade, né? A casa é a escola do amor, é ali que nós vamos tendo aquele bem-estar. Então na Bíblia você vai encontrar várias vezes, várias citações do Antigo Testamento, dizendo a importância
de se ter uma casa. E aqui muito mais do que o ter, porque aqui o ser precisa da casa, para que ele possa crescer na graça e na sabedoria. Então era o que Jesus crescia na graça e sabedoria, sempre voltando para a tua casa, até uma idade de adulto, depois ele muda de casa, ele vai morar em Cafarnaum, na outra casa, já na outra dinâmica, como a gente já... Eu sou daquele tempo da casa ainda antiga, né, e tal, e aí os modelos, aí vem a questão do mercado, os modelos também que vai olhando e vai atendendo até a dimensão do ambiente. Você vai construir uma casa lá no alto, no baixo, agora é importante que haja planejamento. Essa palavra vem da espiritualidade, né? É preciso planejar, é preciso pensar, é preciso sentar. Diz lá em Mateus capítulo 14, quando você for construir uma casa, uma torre, senta primeiro. Senta, calcula, para ver se você vai terminar, para não pagar mico. Senão alguém vai dizer assim, olha, fulano, quantas coisas no Brasil que o cara começa a obra e fica pela metade. Verdade. Além de ser desperdício, né? Então, a casa é a nossa cara, a casa é nosso coração, a casa é nossa identidade. Então, a gente torce que o Brasil possa, de fato, as famílias possa ter esse canto, esse lar. E aí, então, vem o mercado, né? Que vai também em parceria, que deve estudar para ver aqui, aonde é melhor, qual é o modelo, o que atende. Se vocês fazerem a consulta ao João de Barro, ele já sabe, ele estuda tudo, até onde para se proteger contra as tempestades, contra os ventos. E faz uma casa muito bonita, né? Até vira objeto de decoração aí. Exatamente, dos imóveis. É. Padre, você falou uma palavra que me chamou muita atenção aqui enquanto o senhor falava, que é o ventre, né? A nossa primeira casa é o ventre da nossa mãe. Qual é essa relação da nossa formação ali no ventre quando a gente vem para esse mundo que a gente está aqui hoje? Pois é, o ventre, porque eu até brinco às vezes, porque na nossa certidão do nascimento, do meu, do Robertinho, né, está faltando 9 meses. Esse certidão que você tem de nascimento não contempla os 9 meses. Então, a primeira morada é o ventre da nossa mãe. É o ventre que Jesus viveu isto, né, no ventre de Maria. E ali, nesse primeiro, quando a criança vem para fora, e eu me lembro muito do presente que foi dado ao menino Jesus, uma manjedoura. Manjedoura é colo, aí é a casa, o carinho, é a segunda casa. Porque a casa, como eu disse, não é apenas um telhado. Não, ela tem essa dinâmica, quando eu falo de espiritualidade, tem vida. Não sei se você já entrou numa casa, de vez em quando eu vou dar a bênção da casa, porque a bênção é muito importante, desde o Antigo Testamento. Para poder dar uma bênção numa casa, o jovem era dispensado do exército, hein? Que era muito forte nesse sentido. É todo um ritual para poder dizer, esta casa é fruto do trabalho, do suor, e agora Deus vai morar nesta casa com a bênção de Deus, com o nosso esforço, é uma festa. Então, por isso que fala que a casa é o lar cristão, é a igreja doméstica. Então, quando nós temos a graça de vir logo, né, para uma casa, vai saindo do hospital, hoje vai muito no hospital, né, depois do nascimento, e vai logo para a sua casa. É um caso que aconteceu, uma situação muito triste na família de Jesus e Maria, quando Jesus nasce em Belém, ele queria voltar para a sua casa, já estava lá a casa, né? Diz que em casa quer casa. Eu pergunto aos jovens, escuta, vocês estão pensando em tantas coisas hoje, você já tem a casa? Ah, não temos ainda. E às vezes vai, com todo respeito, vai comprar um carro, vai comprar não sei o quê, mas e a casa? Esse ninho? É aqui a história do amor. Não tem como a gente construir o amor assim, a não ser os passos, mas os passos também têm o seu ninho. Assim toda criatura. Então eu digo, olha a casa. E é tão bonito e belo quando eu acompanho jovens que eles estão trabalhando aí no dia a dia, e eles falam assim, olha, padre, nós estamos construindo nossa casa, e aí a gente vai vendo os dois juntos fazendo aquilo, e é tão bonito e tão belo, porque veja, vou repetir, casa não é material, material é secundário, é esta espiritualidade, esta estabilidade, esta identidade que possibilita a escola do amor. Quando se fala escola, aí vem a escola, lá a criança. Lembra que escola é complemento, família, casa é fundamento. Por isso Jesus disse, construído sobre a rocha. Você sabe como fazer uma casa, a primeira coisa é a base. É a base, depois que se levanta. Tem muitas vezes a pessoa começando a casa pelo telhado, não vai dar certo.
Padre, você falou depois do ventre, né, que é a nossa primeira morada, né, nossa primeira moradia, a gente vem para esse mundo, a gente é registrado lá no hospital e a gente começa a viver em família, né? Qual é a importância do lar em família? É tudo, né, Rubem? Nós vivemos hoje, a gente veio depois da pandemia, a gente está vendo isso hoje. Infelizmente, a gente está vivendo essa sociedade que adoeceu, doença mental muito grande. A família é ainda e continua sendo. Tanto é que o próprio Deus não abriu mão. Escrevi, Deus, que é Deus, habitou, foi gerado no ventre de Maria e foi dado a casa de Nazaré. Eu conheço bem a casinha de Maria, hoje está lá fechada, porque os turistas, os peregrinos entravam e queriam pegar alguma coisa, então está na grade, mas para dizer, é a primeira providência, viu, Roberto? A primeira providência é justamente esse segundo lar, essa segunda casa. E bendito seja, porque ali você tem a possibilidade de construir a primeira comunidade nossa. A criança, gente, ela precisa, ela necessita. Porque nós estamos falando aqui do símbolo. O que é uma casa? Vou repetir. Não é uma questão material. A casa simboliza um espaço que traz para nós uma formação humana, intelectual, espiritual, cultural. Então eu costumo dizer o seguinte, se você ficar 11 anos ali naquela casa, junto com os pais, você já cria uma estabilidade. Você educa uma criança até 11 anos. E é muito importante porque nós estamos falando aqui, gente, da formação humana. Não se pode pensar, sai do hospital, para onde vai? Ah, não sei, por aí. Não. É um sofrimento. E também é um desafio também a ponto de vista social. Por isso eu acho que todos vocês estão no mercado, claro, e tem muita parceria para poder responder e possibilitar que toda a família possa ter a sua casa, o seu lar. Essa é uma grande responsabilidade social, de né? todo mundo que atua no mercado imobiliário, nós corretores, as construtoras, o próprio governo também. Eu acho que é um misto de responsabilidades aí para que a gente possa, né, possibilitar, unindo forças, possibilitar para que todos tenham a sua casa. Padre, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e hoje um programa muito especial. Hoje eu recebo o Padre Maurício e a gente está fazendo aqui uma conexão do mercado imobiliário e a espiritualidade. Padre, no primeiro bloco, nós falamos, né, da importância do lar, olhamos para a história, olhamos para o passado, vimos a conexão, né, com o mercado imobiliário. E eu queria que o senhor falasse agora sobre o conceito de casa. Qual é o conceito da casa do ponto de vista espiritual? Bom, o primeiro conceito é que a casa é vida. Por isso que dá o nome santuário, né? A gente fala assim, casa, lar, santuário de Deus. Então esse é o conceito mais, do ponto de vista bíblico, esse santuário da qual as pessoas têm ali a oportunidade de vivenciar e de celebrar, né? A casa é a igreja, veja, na história, desde o século I até o século III, por aí, a casa era o lugar da igreja mesmo. Na casa celebrava a Eucaristia, partilha, reunião, as pessoas se encontravam, casamento e tal. Até o século III, por aí, devido à questão do Império Romano, da perseguição. Então, por isso que ela é a primeira igreja. Depois você tem a igreja eclesial no seu bairro. É justamente aí, porque o ser humano, ele necessita, é natural que o ser humano, ele tem que ter esse canto. Estava lembrando aqui da minha mãe, que fazia 90 anos, trouxe para cá, mora lá há 38 anos lá no Pará, fizemos uma casa, assim, especial para ela, por causa da idade, e ela me comunicou assim, olha, muito bem, muito obrigado, acho aqui muito interessante, mas eu quero voltar para minha casa velha. Ou seja, aí mais uma vez, o ensinamento, a questão do coração, do sentimento, para dizer a todos, não é apenas a casa material, ela é importante, claro,
construir, mas a vida, a alegria. E aqui nós podemos lembrar de outro texto belíssimo da Bíblia, quando Maria visita a sua prima Isabel, entra na casa de Zacarias. O texto é muito lindo. E a Isabel canta e diz: como pode que a mãe do Senhor venha na minha casa, a visita, receber alguém na sua casa? Entra. Então veja que aqui, gente, é uma espiritualidade encarnada, é algo que a gente não consegue achar uma palavra. Quando você recebe um amigo na sua casa, alguém, outra pessoa que vai até lá, a alegria de receber alguém na minha casa. Esta é minha casa. Eles costumam dizer assim: ora, é simples, porque a simplicidade ligada com a beleza. Beleza está ligada à simplicidade, não pode desligar. O que é belo? É o simples. O que é o simples? É o belo. Aonde me sinto bem, aonde aqui eu recebo meus amigos, aonde eu posso descansar, onde eu posso aqui, com a minha família, construir uma comunidade fraterna e aberta para o mundo. Então o conceito é muito forte. Fortíssimo. É muito belo. Fortíssimo. Padre, você falou no primeiro bloco muito sobre a natureza, né? Você usou até os pássaros como exemplo, né? Você usou o termo ninho como exemplo. Eu converso com muitos jovens, né, no dia a dia, e quando o senhor estava falando, eu estava lembrando de quando, né, eu me formei e tive que sair de casa para estudar. Né? Não é fácil, qual é não, né? essa relação aí para os jovens que estão nos assistindo de deixar o ninho, de sair, de tomar coragem, tomar fôlego e deixar o ninho para ganhar o mundo? Rapaz, deixar a casa eu deixei com 11 anos, 11 a 12 anos por aí, esta casa que nunca saiu de mim, né? A casa é a primeira morada, por isso que é a memória, a história. Então, eu sempre digo assim: você educa um filho até 11, 12 anos. Depois, quando ele sai desta casa, mas a casa continua com ele. Lembra que aqui é espiritualidade. Você vai lembrar da casa do teu avô, da tua avó. Você vai ter isto. Isso é muito bom. Isso é história, gente. Isso é memória. Da minha primeira casa. Uns falam da minha primeira namorada. Para dizer que é toda uma relação bonita e bela no sentido. Então, quando o jovem sai da tua casa e esta casa tem espiritualidade, tem Deus, esta casa o protege sempre. É como se fosse o guarda-chuva. Está aí a chuva, mas eu estou protegido. Veja o que é a espiritualidade de uma casa. Eu estou falando da casa construída sobre a rocha. A casa que tem esse Deus, essa espiritualidade, que as paredes comunicam, que ali a sala, que é o quarto, né? Jesus até usa uma expressão: entra no teu quarto. Coisa bela, né? Quarto é lugar sagrado. E as pessoas, para entrar no quarto do outro, mesmo dentro da casa, tem que pedir licença, né, Roberto? É verdade. Dá licença. De vez em quando tem reclamação. Minha mãe entra no meu quarto sem me avisar. Nem bate a porta. Porque a casa, aí nós podemos falar em outro programa, né? O que é a sala? O que é a cozinha? O que é o quarto? São esses três elementos. A sala é social. E é importante você treinar isso. Porque esse menino está indo para a sociedade, está indo ali na sala, você vai encontrar com as pessoas, é o lugar do encontro. Não é isso? Você tem que treinar essa turminha a aprender a viver social, com a diversidade. Sala quer dizer diversidade. As cores do mundo, aprender a respeitar o outro. A cozinha é a hora da partilha, não só do alimento que come, às vezes nem agradece. Volta a mesa para sua casa aí, moço. Tiraram a mesa. Olha, esse foi um grande erro. E aí o quarto é o seu lugar sagrado. Tem um quarto do casal, tem um quarto do filho, da filha. Por favor, cada um tem o seu quarto. Tem ainda casal que está deixando o filho morar no quarto dele com 5, 6 anos. Pelo amor de Deus, gente. O quarto, Jesus disse: entra no teu quarto, reza em silêncio. Então a casa não é apenas uma divisória, né? Não, eu quero a sala aqui, meu quarto vai ser aqui, meu quarto e tal. É toda ela pontilhada de espiritualidade. Padre, dentro desse ponto da espiritualidade, dentro dos lares das famílias, o senhor é o padre das famílias, né? O senhor trata as famílias, né? Cuida das famílias. E o senhor tem 2 programas muito interessantes, 2 projetos muito interessantes. Eu queria que o senhor falasse deles.
O projeto A Hora da Família. A Hora da Família. Porque eu sempre tive esse programa, tanto na TV como na rádio, porque eu sei a importância da família. Eu tive a graça de ter os meus pais, 71 anos de casado, temos 10 irmãos. Os conceitos, os preceitos e os valores nós aprendemos na família. A gente sempre lembra de algumas frases, por exemplo, devolva aquilo que não é seu. Aprendi em casa, desculpa, com licença. Esses valores, que infelizmente entramos em crise de valores, daí nós precisamos juntar com o programa e toda a sociedade, como você aqui, é a primeira vez que nós estamos aqui tratando com esse viés de espiritualidade, porque eu nunca tratei esse assunto, vindo aqui sentado para falar do mercado, de casa, de construção, mas há um pensamento, há uma coisa do mercado que pensa casa material. Não é. Casa não é isso. Às vezes a ponte sim, ou às vezes uma obra aí que nós vemos em praça, mas mesmo uma praça, uma ponte é para pessoas. Então por isso quando fala de casa, é coração, gente. Então por isso que eu tenho aí o programa sempre A Hora da Família, e também temos sempre aí os domingos, na missa, e como eu tive a oportunidade de sair do Brasil em 97 para poder estudar sobre família em Roma, tive uma grande bênção de compreender isso, é questão da cultura. Uma coisa importante, Robertinho, cultura. Que às vezes alguém constrói uma casa sem consultar, por conta própria, sem conversar, sem ver as cores, quem vai morar naquela casa, e a gente vê aquela casa até esteticamente muito bem, muito bela, mas a pessoa não se sente em casa. Gente, não é bom não sentir em casa. Eu quando vou em casa eu vejo logo tem uma sensação, um mistério. Não sei se você já viu essa experiência, Robertinho. Você logo vê ali um ambiente leve, você sente em casa. Porque não é apenas a casa em si, há uma comunicação, há uma espiritualidade que a gente tem vontade de ficar lá. Esse dia eu fiquei numa casa, num bate-papo, 3 horas. A gente nem viu a hora passar. Quer dizer, então isso é muito interessante, esse tema é importante e a gente espera que a gente possa ter esta casa chamada Casa de Deus, lugar de encontro. O senhor falou aqui durante o programa sobre, o senhor até chamou, né, os nossos telespectadores para voltar a mesa para o lar, né? As casas, a gente sabe que nas casas tem as mesas, mas qual é a mensagem que o senhor quis passar, chamando para a família, padre? Gente, a mesa, todo mundo sabe o significado da mesa, né? Mesa é lugar da partilha, mesa é lugar do diálogo, mesa é lugar onde eu estou olhando para você e você está olhando para mim. Quer dizer, é uma relação face a face. Então, quando eu já tenho visto aqui nas casas e nos restaurantes, olha, eu vi essa cena várias vezes. O prato está aqui, o celular está aqui. Eles não estão nem vendo o que estão comendo, estão aqui. Olha, como é que eu vou comer uma coisa se eu nem vou degustar, nem sei o que eu estou comendo? Por favor, né? Aí eu não consigo entender do ponto de vista da inteligência. Então a mesa é sagrado. Olha só, café com salmo, 5 minutos. Almoço e janta sem celular. Gente, vamos pensar no almoço de 40 minutos. Você quando vai fazer algum tipo de negócio, geralmente, eu sempre vou por aí, me convida, né? Lá não aparece celular. Porque tem um almoço que vai junto, vão conversando, almoçando, dialogando, coisa bonita, né? Mas há essa coisa bonita que nós temos que resgatar, gente. Pelo amor de Deus, resgata a mesa. Resgatando a mesa, a gente está resgatando a família e a espiritualidade. É isso que eu queria desejar a todos, que a gente possa pensar sempre. Casa como lugar de convivência, de diálogo, de amor. Lugar que nós aprendemos o ABC do amor. O que é o ABC do amor? Amar, amor, bondade e, acima de tudo, respeito pelo ser humano. Então, é isso que eu desejo, que na tua casa seja este lugar. Quando for construir, vai dialogando, veja a sua cultura, veja o que eu preciso, o que é necessário. Uma coisa com simplicidade, você pode chegar para a pessoa e dizer, olha, eu quero assim, assim, assim. Eu quero esse espaço. A luz, por exemplo, quando você levanta, abre a janela. A luz é saúde. A luz, o sol, é nossa manhã, em todo sentido. Onde tem luz, tem vida. É isso que eu desejo. Muita vida, muita luz para você e sua família. Muito bacana. O programa de hoje ele foi pensado
para te dar uma mensagem de otimismo, ele foi pensado para que você coloque no seu coração aí a formação da família, né, as bases familiares, os valores familiares que o lar representa. Então, dentro de nossas casas, por trás das fachadas, existe o lar, que é o que o padre falou o programa inteiro aqui, né, que é a nossa vida, né, padre? É o nosso templo, é o nosso... É onde que a gente se reúne com a família e com os amigos, principalmente com as famílias. Então, o programa de hoje é uma mensagem para dizer para você da importância do seu lar. Não importa onde quer que você mora, onde quer o bairro que você mora, se é na zona rural, se é aqui na zona urbana, o lar, ele tem uma representatividade espiritual muito bonita, muito grande. Padre, infelizmente a gente está caminhando para o final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. A porta do Imob TV estarão sempre abertas para o senhor, para a gente falar mais sobre esse assunto. Ele é um assunto muito bacana. Tá? Eu gostaria de receber o senhor mais vezes aqui. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Robertinho. Como já dissemos, é um assunto que pela primeira vez estamos abordando esse assunto no sentido fora da dimensão assim, né? Quando fala casa, igreja, parece que uma coisa como fosse duas casas. Não. Nós estamos falando de uma casa, que é sonho. Que sonho que se torna realidade. É o sonho primeiro que temos. Portanto, essa espiritualidade, que a sua casa, se você ainda não tem a sua casa, permaneça sempre buscando, porque é um sonho e é um direito, hein? A casa é direito, habitação. Por isso, esse trabalho conjunto, social, política, né, de habitação, isso é importante, porque isso quer dizer estabilidade, isso quer dizer segurança, isso quer dizer paz, isso quer dizer menos violência. Porque a criança, quando ela não tem uma casa, não tem uma proteção, ela não tem essa referência, é complicado. Por isso, parabéns pela caminhada e que a gente possa prosseguir dentro do projeto espiritualidade. Simplicidade com beleza dá um belo casamento. Bacana. Padre, mais uma vez, muito obrigado. E para você que assistiu esse programa, nunca perca aí a fé, a esperança e principalmente o conceito do lar, tá bom? Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu ao Imob TV. Oferecimento Splash Piscinas, Sincorp R. Damásio e Imobiliária Conquista.